Tudo certo? Vai começar e pronto. Seja muito bem-vindo ao Juntando Ideias. Eu sou Patrick Neves Eu sou Zilma Lee. e estamos aqui hoje juntos para discutir uma situação muito recorrente que a gente escuta muito quando a gente conversa com as pessoas sobre como aumentar a sua renda, né? Quais estratégias que o professor pode utilizar para aumentar a renda e, de preferência, de forma rápida, né? Como que ele aumenta a renda em 30 dias, e essa é a nossa proposta. E geralmente, no começo da conversa, né? O que os professores falam? Eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, como é que eu vou criar um produto digital? Eu não sei nem de produto, nem de digital, né? É por aí. Esse é o raciocínio. É claro, é uma coisa nova, né? Assim, é uma coisa que o professor não está acostumado. Então, qualquer coisa que ele escute falar sobre isso, e está tão em moda falar de produto digital, né? A gente vê algumas receitas que existem por aí, e umas receitas trabalhosas. E o professor escuta aquilo e fala, cara, eu não vou conseguir fazer isso nunca, porque é muito difícil, é muito trabalhoso, e eu não dou conta. Eu não dou conta, porque... Sabe por quê? E aí a gente começa a ouvir, não é assim? É desse jeito. Sabe por quê? Eu acordo cedo, eu tenho que mandar o WhatsApp para minha turma bem cedinho, para quem está trabalhando no remoto, e logo depois eu tenho que acompanhar minha turma, eu trabalho de manhã, eu trabalho de tarde, eu trabalho de noite, eu tenho marido, eu tenho filho, não é? É desse jeito. Afinal de contas, 2, 3 turnos, mais todas as obrigações, Quebra qualquer um, realmente, a gente sabe que não é fácil, né? não é? É uma realidade que eu conheço muito bem. Mas quer ver, por exemplo, você, como é que é seu trabalho hoje? Você trabalha de manhã Aí não trabalhei à tarde e trabalho à e noite. trabalha à noite, mas você tem dia que você trabalha à tarde. Tem dia que eu trabalho à tarde. Tem dia que é de manhã, de tarde e de noite, Sim, sim. né? Tem dia que eu faço os 3 turnos. Os 3 turnos e ainda faz almoço. E é uma ótima cozinheira. Então, Tá querendo garantir o almoço. mas é uma ótima mesmo. Quero garantir, sim. Mas por que a gente está falando isso? Porque a vida continua para todo mundo, Sim. né? Todo mundo está nessa correria, nessa maluquice de fazer, nesse sentimento. O que eu acho que está mudando para o professor agora, porque ele sempre trabalhou muito. Professor não, eu nunca vi um professor que falar que está tranquilo. É verdade. Ah, tá sossegado, eu ganho bem aqui, trabalhando uma vez por semana, só no meio período. Não existe isso. É, a gente escuta isso na Europa, né? Eu nem sei. Eu tenho uma amiga que está estudando na Espanha e ela diz que ela trabalha 3 dias na semana, só meio período, e pronto. Não vou fazer nenhum comentário pejorativo a isso. Mas, em respeito, eu não conheço a amigo, não sei nada. Entendo. Que bom que ela consegue, né? Bem, no Brasil isso não Isso acontece. é uma realidade da Espanha, uma O realidade, que a gente quer dizer é isso. No Brasil não não, acontece. uma realidade, Nós trabalhamos muito. uma realidade brasileira diferente. E é tão diferente que é uma das poucas profissões que é permitido o acúmulo de cargos. Você pode ter 2 concursos, né? No segmento de educação. Não deveria, né? Não deveria. Já que trabalha tanto, para que Já- ter 2? Você vê que já, assim, eles já concordam, falam assim, ó, como o professor ganha mal mesmo, você pode trabalhar dobrado para ver se compensa isso. Infelizmente, é uma visão, é uma prática do mercado, assim, é uma prática dos profissionais, dos professores, atuarem em 2 escolas, terem, né, 2 contratos, ou ter um concurso e trabalhar na faculdade, ou tá numa poucos são aqueles que têm um trabalho em uma única faculdade, uma única instituição. Existem, mas são poucos. Verdade. Né? Então, né, muitos estão trabalhando aí em vários períodos, em vários cursinhos, e corre para um lado e corre para o outro. Então é muito normal o professor estar correndo muito, trabalhando muito. E agora, na pandemia, mais ainda, né? Agora mais. E aí o sentimento de sobrecarga. Puxa, estou sobrecarregado, eu não sei como é que eu faço, e tá pesado, e a coordenador me enchendo o saco, e a Isso tarefa para aluno. gera estresse, cansaço, desânimo, Claro, né? claro. Tristeza, né? Porque é muita luta e E pouco retorno. pouco retorno. Então, assim, é um quadro. Se for para a gente pintar ele mesmo de acordo com a realidade, vai ser um quadro bem triste. E quantos não adoeceram, né? Principalmente nesse Nossa, processo agora. exatamente. Quantos não adoeceram. Então, assim,
A gente conhece o quadro. A gente sabe que é pesado, você sabe que é assim. Então, não estamos aqui para ficar chorando, Sim, né, essas dificuldades, mas é, é natural que a gente olhe para isso e entenda a sobrecarga e entenda a questão de falar assim, cara, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para mais nada. Não me venha pedir para fazer mais nada porque eu não consigo. Eu realmente eu entendo isso. é E é verdade. por entender isso, e é por aceitar isso que nós estamos falando aqui o seguinte: nós temos que quebrar esse ciclo. E é possível quebrar, né? Claro que é É possível. possível quebrar. Claro que é possível. E nós vamos falar isso hoje. Como que a gente quebra esse ciclo? Como eu consigo? Como eu consigo ganhar mais ensinando aquilo que eu já sei com o tempo que eu não tenho, né? Que é isso. Com o tempo que eu não tenho mais tempo. O dia tem 24 horas, tem 24 horas para todo mundo. E eu trabalho todos os períodos, né? O professor Uhum. falando, eu trabalho todos os períodos. Exato. Agora, a gente tem que ter clareza também que é o seguinte: você pode trabalhar muito, você pode ser o melhor professor do mundo que acorda às 5 horas da manhã, faz tudo, vai dormir 3 horas da manhã e tá sempre nesse. Ninguém vai chegar e falar assim: ô, tadinho desse professor, trabalha tanto, vamos dar um aumento para ele poder trabalhar em casa. Isso não vai acontecer, Realmente não vai. né? Então precisa de ser uma atitude Tem que ser nosso. nossa. Você tem que quebrar o ciclo. Porque é É. muito comum que a gente espere o reconhecimento pelo esforço. Sim. Nossa, como fulano é esforçado. Porque muitas vezes a gente reconhece o esforço dos nossos alunos. E aí a gente espera esse reconhecimento de forma profissional também, que as pessoas olhem pra gente e falem assim, nossa, como fulano é esforçado, como fulano é dedicado ali, Que persistência. que Né? persistência, não deixa nenhuma turma para trás, está ali ajudando todos os alunos. Vamos ajudar esse aluno? Vamos ajudar esse professor? Isso não vai acontecer, tá? Seu telefone não vai tocar porque você é esforçado com a proposta de emprego melhor. Pelo menos assim, não naturalmente, não é comum que isso aconteça. Né? De forma esporádica, com outro, pode ser que sim, mas não é natural que isso aconteça. Uhum. Também uma editora não vai ligar e falar assim, cara, como tem um professor de física em Goiânia que ele é incrível. Vamos ligar para ele poder escrever o nosso próximo livro. E a gente já vai pagar para ele um cheque para ele poder ficar descansando em casa, para ele poder escrever o livro dele relaxado. Isso não vai Que acontecer, sonho, né? né? Isso não vai acontecer. Realmente Não não vai vai, não vai. acontecer. A gente vai ficar É. nesse ciclo. E é um ciclo vicioso em que você fica mal, no outro dia você está mais cansado, aí seu rendimento cai, aí a qualidade da entrega diminui, e você está mais desmotivado, e aí os seus alunos também estão desmotivados, porque é o reflexo daquilo que você leva para a sala de aula. E aí, de repente, passaram-se 3 anos, 5 anos, 20, 20, 30. 30, e eu aposentei naquela sensação, né? Às vezes de não ter cumprido. No começo tinha um brilho com a profissão, de ver o resultado, de ver o aluno crescendo. E depois você só está torcendo para sexta-feira. E depois já está sofrendo porque é a música do Fantástico. Ainda bem que ninguém vê Fantástico mais, né? Então as pessoas já não sofrem mais com a música do Fantástico. Netflix não tem essas notificações. Mas nós temos que ter um olhar e falar assim, dá para ser diferente. Dá para ser diferente. E dá para ser diferente. Eu vou falar aqui agora como ser diferente. Mas não vai acontecer de fora. Não é um movimento que vem de fora, é um movimento que vem de dentro. Exato. Essa chama tem que acender em você. Fala assim, eu quero recuperar o sentido do que eu faço. Né? Eu quero recuperar o brilho no olho, eu quero estar perto do meu aluno, eu quero ver ele aprendendo e quero ganhar dinheiro. É uma decisão sua, né? É uma decisão. Exato, e quero ser bem remunerado fazendo o que eu amo fazer. Não precisa ser uma escolha entre abrir mão. Parece que ser professor é assim, ou eu sou professor, ou eu ganho dinheiro. Parece que são coisas que não cabem no mesmo lugar. E tá errado isso. Tá errado isso. Né? Se o mercado nos trata assim, então vamos tratar o mercado diferente. Então vamos agir diferente. Vamos encontrar outros mercados em que é possível juntar as duas coisas de remuneração e ensino, de remuneração e realização. Basta ver o quanto que as pessoas estão buscando aprendizado na internet. É verdade. O quanto que tem... Você abre o YouTube é basicamente pessoas ensinando outras pessoas. Pessoas dando dicas. Tem quem está fazendo entretenimento também, claro,
Mas tem um monte, pergunta qualquer coisa, você vai encontrar alguém ensinando no YouTube. E tem muita gente ensinando sem ser professor. Exato, Né? sem ter formação. Ele não tem formação nenhuma, não é pedagogo, não fez licenciatura. Exato. Né? Ele simplesmente ele está aproveitando o que ele tem. Uma experiência dele. É uma experiência, o que ele tem de melhor. E fala assim, eu vou ensinar. Isso. E nada de errado. Nada de errado, exato. A vantagem é que você que tem uma formação sobre isso já sai na frente. Uhum. Né? Não estou falando aqui para ninguém ser youtuber, tá? Sai ensinando um monte de coisa, ou ficar fazendo dancinha no TikTok para ganhar seguidores. Não estou falando isso. Nós estamos falando aqui para ser professor de verdade e utilizar esse momento, utilizar a internet também para isso. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá? Pega aí papel e caneta. Agora é a vingança, né? Falando para o professor, pega. Anota, vai cair na prova. Aí. Então, é o seguinte. Vamos pensar nesse professor que está nessa correria. Essa rotina da minha mãe. Correria, 3 turnos e não sei o quê, e menino, e neto, e almoço, e janta, e essa correria, essa vida, é a vida acontecendo, e muitos em casa. E cuida dos pais que já estão idosos, né? E leva no médico e volta. Isso mesmo, e paga Tudo conta, isso. aplicativo não funciona, e passa raiva, e é assim, é a vida normal de todo mundo. Então, como é que a gente faz? A rotina do professor, basicamente, ele está ali preparando uma aula, aplicando uma aula, né? Sim. Conduzindo uma aula, ou preparando uma prova, corrigindo prova e tudo mais. Então, ele já produz naturalmente muito conteúdo. É a função do professor. Né? É o tempo todo. É o tempo todo. Ele produz muito conteúdo. Então, o que ele precisa fazer? O mais difícil do processo, ele já faz. Né? Que é produzir o conteúdo. Que é preparar aquela aula. Que é sentar diante de uma turma. Esse é o mais difícil. Esse é o mais complexo. E ele já está fazendo. Ele já tem essa habilidade. Então, o que ele precisa aprender a fazer? A documentar esse processo. A preparar esse material para ser utilizado posteriormente. Assim, como assim? Como assim vou utilizar posteriormente? Como assim vou documentar o que eu estou fazendo? São 2 momentos diferentes. Vamos pensar num primeiro momento. O primeiro momento é, você vai preparar uma aula, você vai fazer uma aula me fala um tema de geografia da faculdade, ou não, qualquer outro tema, não precisa de geografia. Hoje, por exemplo, eu trabalhei a evolução dos meios de comunicação. A evolução dos meios de comunicação. Então, isso foi uma aula presencial, foi uma aula ao vivo. Foi uma aula online ao vivo. Uma aula online ao vivo. Uhum. Então, ótimo. Olha só, essa aula que você deu hoje, vamos pensar na próxima, então, ótimo. Isso foi a de hoje. Vamos pensar na próxima. Qual que seria um próximo tema a ser trabalhado? Dessa matéria ou de outro? Que vamos falar de uma coisa que dá para fazer. Tá. A evolução da tecnologia digital. Que legal. Que curso que é isso? Curso de pedagogia. Que legal. Interessante, tá evoluindo o negócio, né? Sim, sim. Nossa, que legal. Então, a evolução da tecnologia digital. Isto. Beleza. Então, isso é um tema que tem na grade do curso. Tem. Tá lá na matriz do curso. Semestre que vem vai ter de novo. Sim. E no outro, provavelmente, de novo. Sim. Beleza. Terão novidades, obviamente, nesses períodos. Mas nós podemos preparar uma aula. Então, você pode preparar uma aula. Você vai ter que fazer essa aula de todo jeito. Sim. Né? Você vai ter que gastar um tempo preparando. Essa fase que antecede a aula, ela é imprescindível, né? Ela é fundamental. Exatamente. Eu espero que você prepare suas aulas. Né? Então, considerando o professor que prepara a sua aula, então ele vai lá e preparou a aula, preparou o conteúdo, e depois ele vai apresentar essa aula para os seus alunos. Sim. Então, a gente tem 2 opções, pensando isso. Então, ele já preparou e vai apresentar essa aula. Então, tem 2 cenários, para quem está trabalhando de home office, ou está no presencial, ou está no híbrido, que é assim, se você entra ao vivo, você pode entrar ao vivo e fazer uma explicação do seu tema, faz uma explicação toda do seu tema. Não tem um período que é expositivo da condução da aula? Sim, tem. E aí você começa a gravar aquilo. Mas como é que eu gravo? Não se preocupa com como ainda. Estou falando da estratégia, depois a gente fala de como gravar e tudo mais. Aí tem opções na internet para a gente pesquisar. Ou seja, grave sua aula. Grave sua aula. Tá. Só que você vai gravar essa aula, você vai pensar em gravar essa aula de um formato que você utilize depois. Tá.
Então, quando você for gravar essa aula, que você já vai ter que dar a aula de todo jeito, por que eu estou enfatizando tanto isso? Estou mostrando que você não está gastando nenhum minuto a mais do que você já faria normalmente. Está exatamente dentro da rotina, você não mudou em nada. Então, você vai gravar a aula, e quando você for gravar essa aula, coloque de um jeito a câmera que nesse primeiro momento, a captura da tela, não pegue os seus alunos, que pegue só você. Você coloca a sua exposição em tela cheia, tá só você expondo, e você vai gravar isso. Então, você pode fazer um primeiro momento de... Você costuma receber os alunos no primeiro momento? Sim, Não, boa noite, eu conversa alguma coisa. faço toda uma acolhida. Então, beleza. Fez toda a acolhida ali. Fala, gente, então vamos lá? Sei lá, né? Então, tem uma chamadinha, vamos lá? Pum, começa. E aí você pode começar a gravar nesse momento. Para não ter que editar depois. Começa a gravar nesse momento, amplia sua tela e faz uma exposição que abrange o seu conteúdo ali. Então, você vai fazer essa primeira exposição antes das perguntas, antes das interações, e vai fazer uma exposição impessoal. Ah, tá. Não vai direcionar para ninguém, não vai falar nome de ninguém, vai conduzir. E essa condução vai ter quantos minutos? Talvez 15, 10, Sim. 5. Não importa o tempo. Porque muitas vezes a gente não fica o tempo todo na aula só na exposição do conteúdo, tem outras fases do processo. Sim. Então, nós estamos nos atendo aqui ao processo expositivo, né? A etapa em que o professor está se expondo, está expondo o conteúdo para os seus alunos. Então, quando ele está nessa etapa, ele não vai falar nada com relação a nome de nenhum aluno, ele não vai fazer nenhum comentário que seja temporal, com base em uma notícia do dia, uma notícia da semana, do ano, porque senão ano que vem você perde esse conteúdo. Então, o objetivo é que seja algo atemporal, que seja impessoal e que entre na forma mais abrangente do conteúdo. Então, você pode fazer, pode ser do geral para o específico, vai depender da forma com que você conduz o processo, mas é importante que você tenha em mente em expor aquilo que vai permanecer no ano seguinte. Professores que estão dando conteúdo assim, de exatas é perfeito. Sim. Porque a matemática não vai mudar, né? Verdade. Então, quando para um curso de engenharia, o cálculo, tudo ali vai continuar perfeito. A não ser que seja matéria de novos materiais, que tem inovações no processo. Mas você pode gravar esse conteúdo, prepara para gravar, e prepara o conteúdo para ser gravado. Então, se esse professor vai fazer ao vivo, ele faz o ao vivo gravando. Se quiser, grava tudo. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: eu preparei minha aula, na hora que eu vou dar minha aula, eu tenho que gravar minha aula. Tem que gravar. Não é só gravar. Você tem que pensar esse momento para ser utilizado depois. Então, assim, grave, mas... Com esses cuidados. Exatamente. Certo. Minha câmera não tá boa, eu não consigo me mostrar aqui direito. Então, beleza, grava só a tela e sua voz. Tudo bem? Principalmente se você tiver, por exemplo, um PowerPoint, Isso, né? Fez um PowerPoint para te ajudar, tá? Você vai riscar na tela, vai usar algum recurso, não se mostre, não tem problema nenhum. Agora tá legal, eu consigo aceitar a minha produção, porque o critério é seu mesmo. Sim. Tem que agradar. Não dá para deixar de fazer porque tá feio, porque o fundo aqui não presta. Não, minha parede tá com reboco, não importa. Então, assim, se você não tá confortável para mostrar o seu ambiente em uma gravação, o que você vai fazer? Não mostra o seu ambiente. Ou então melhora o seu ambiente. Melhora o ambiente. Acha outra parede. Coloca um pano atrás. Tem recursos para poder fazer isso. Mas a diferença está nesse pensamento prévio do conteúdo, em separar um momentinho em que você consegue explicar isso de uma forma, em uma sequência, e depois, você vai gravar, você vai fazer isso e vai salvar isso no seu computador. Nós estamos pensando aqui numa estratégia
de médio prazo. Certo. Não é uma coisa imediata, mas no médio prazo. Porque no próximo semestre, você já vai ter todos os cursos de todos os conteúdos gravados. Olha o tanto que o próximo semestre vai ser mais Nossa, leve. você vai fazendo um banco de conteúdos, Você né? vai ter um banco de conteúdo. E esse banco, vamos imaginar que é a aula do próximo semestre com essa aula que você já gravou. Certo. Começa a aula, dá boas-vindas, fala, gente, então ótimo, vou passar um vídeo aqui, vocês vão assistir e logo depois a gente discute. Se quiser que eles assistem na hora. Porque às vezes você manda para assistir e não assiste, né? Uhum. Então, você já ganhou um tempinho ali. Você já ganhou um tempo de preparação. Ou seja, não está gastando um tempo a mais, né? Você está economizando tempo. Você está economizando tempo. Você está preparando para economizar, né, cada vez mais para o futuro. E aí, se você consegue, se você vai dar aulas que já tem uma demanda específica, é muito melhor. Assim, é ótimo que você faça isso o mais rápido possível. O que é uma demanda específica? Você é um professor de redação, por exemplo. Já tem alunos comprando cursos de como fazer uma redação para o Enem. É normal comprar isso. Uhum. Ótimo. Você vai passar o semestre todo dando aula de redação. Grava esse semestre todo. Quando terminou o semestre, tem um curso de redação. Completo, na mão, tá feito. Olha. Você já faz isso. Prepara. Então, eu faço matemática. Faz com matemática. Eu faço inglês. Faz com inglês. Eu faço com violão. Faz com violão. Então eu posso fazer com todas as disciplinas. Com todas as disciplinas. Ou, me tira uma dúvida. Então eu posso transformar qualquer conhecimento em um produto digital? Pode transformar. Pode. Qualquer conhecimento em um produto digital. A dúvida é o seguinte. As pessoas querem pagar por isso? Então eu preciso... O que eu preciso de descobrir, de pesquisar para responder essa pergunta? Primeiro, a gente tem que identificar se tem demanda para isso. Demanda. Às vezes, é um curso em que as pessoas não se interessam muito pelo curso em si, mas adorariam a transformação que o curso proporciona. Então, ao invés de se ater no que o curso oferece, você pode se ater na transformação que o curso vai promover para as pessoas. Então, assim, você vai fazer um curso de... Uma coisa que vem na cabeça aqui, yoga. Yoga. Certo. Ninguém quer yoga. Não, algumas pessoas querem yoga. Tem gente que procura yoga, já sabe o que quer, tudo bem. Mas se a gente fala que é um processo para ter uma vida mais equilibrada, para você aprender a lidar melhor com o estresse, para diminuir a ansiedade, para melhorar a qualidade de vida, já muda. Sim. Então você está vendendo o benefício da yoga. É o benefício da yoga. Certo. E sim seria o benefício de qualquer outro curso. Então, assim, ninguém quer fazer um curso de redação. Você quer passar no Enem. Você quer tirar 900 pontos na prova do Enem. Então, o professor vai gravar o curso, a jornada toda. Certo. Quando ele for vender isso para frente, aí sim ele vai pensar em oferecer o benefício. O benefício que aquela transformação resultou. Né? Ele entrega o curso que ele gravou, mas ele vai oferecer a transformação, ele vai oferecer o benefício, vai oferecer o resultado, e não o processo. Olha só, né? que interessante, hein? O professor é focado em processo. Então, assim, eu tenho que pegar o meu conhecimento e pensar assim, ao aplicar este conhecimento que eu tenho, que benefício que ele traz? Isso. Mas isso é uma etapa um pouquinho para frente. Ah, tá. Ele pode ter essa visão até para poder engajar os alunos que ele já tem. Então, ele já tem uns alunos, ele consegue identificar qual que é o benefício disso e traz isso com mais clareza para a sala de aula e começa a discutir sobre os benefícios e traz essa discussão, os alunos também querem os benefícios. Sim. Então, ele já tem um espaço para testar isso, para ver se esses benefícios realmente se comunicam com o aluno. Se ele se interessa por isso. Porque se ele se interessar, você fala, cara, olha o tanto que essa turma tá gostando disso. Você vai sentir um prazer muito maior de fazer o que você já faz. Vai ter um feedback real dos seus alunos. E ainda assim vai virar referência para a instituição que você está trabalhando. Então, trazer esse benefício é ótimo e é perfeito que ele faça ao longo da condução do próprio curso. Porque o que mata o aluno?
Mata, eu lembro disso enquanto aluno do ensino médio. É assim, o professor está explicando lá polinômios. É uma regra de polinômios. Você fala, cara, onde que eu vou usar isso na minha vida? Você não consegue ver. Não consegue ver. E nem consegue perguntar para o professor também, né? Ah, mas a gente perguntava. Ou então o professor também não consegue Cala a boca, responder. copia. Pronto. É, professores incríveis. Então, mas tem como, e tem como. Se eu te falar que tem como vender a ideia do polinômio, tem como. Você pode até não conseguir ver o vínculo daquela matéria em especial pro dia a dia da pessoa. Mas ele pode falar assim, olha, essa matéria aqui ela é incrível para poder desenvolver raciocínio lógico. Você vai aprender a encontrar soluções diferentes para o mesmo problema. E a vida é isso. Você tem que encontrar soluções diferentes para o mesmo problema. Então, você não acha um caminho, vamos pensar em outro caminho. Então, aqui a gente começa a testar isso. Aqui é o Certo. espaço que a gente tem para poder brincar com isso. A gente vai brincar com isso com matemática. É a melhor resposta do mundo? Não, não é. Mas é uma resposta. É melhor do que o cala a boca e copia. É melhor do que, né? Ah, sim. Porque vai cair no Enem, vai cair no vestibular. E tem matérias do ensino médio que nem cai no vestibular. Nem cai no Enem. Ou seja, essa resposta nem se aplica para tudo. Então o cara está falando de uma coisa ali que ele não consegue aplicar, trazer nenhum contexto. Se ele não consegue ver sentido nenhum naquilo, não adianta querer vender isso depois. Não, Exato, porque se não tem significado para ele, né? e não vai ter. Como é que ele vai dar conta de explicar que o aluno construa um significado, né? Isso Entendi, mesmo. tá. É tão interessante isso, porque assim, olha, quando eu fui batizada nessa nova área, né, nessa questão do digital, eu ficava pensando assim, olha, mas existem alguns conhecimentos que não dá para transformar em produto digital, né? E aí eu fui aprendendo com você que a gente consegue transformar os conhecimentos em produto digital, sim, né? Agora, o que a gente precisa de se preparar, então, é para essa linguagem, né? De como você pegar o seu conhecimento, dar significado para ele e saber retirar desse significado os benefícios que ele pode proporcionar. Exatamente. Mas eu faço uma ressalva, que é o seguinte: pode ser que o professor, ao escutar isso, se Ah, bloqueie. ah, Ele é? pode falar assim, cara, eu não sei tirar os benefícios do que eu estou fazendo, então não vou nem gravar essa aula. Não vou nem aproveitar esse conteúdo. E aí é um grande erro. Uhum. É um grande erro. Não faça isso. Então, assim, vai dar aula. Ah, não tem significado, não tem sentido. Grava. Então, grava sua aula do jeito que ela está. Grava. Ah, mas grava. Grava. Entendeu? Grava. Tá bom, vamos gravar. Grava mesmo. Eu gravei minha aula de hoje. Isso, grava. Grava e salva. E documenta isso. Põe o título do que é essa aula. Dentro de que curso que tá. E grava isso. Beleza. Essa é a primeira etapa. Porque, assim, Certo. o significado é uma discussão que tinha que estar presente em todos os momentos. Não só porque é online. Não só porque está gravado. Sim, Porque é o sim. significado que vai conectar com o aluno. Então, assim, a gente vai entrar em outro campo aqui de discussão, que é super válido e importante, mas o que eu quero dizer para esse momento é assim, se prepara para um futuro, e esse futuro é daqui a pouco, pode ser daqui a um mês, principalmente se você é um professor de aula particular. Esse sim, esse tem que fazer o mais rápido possível. Porque ele faz um atendimento personalizado, né? Ele faz atendimento personalizado. E dentro desse atendimento personalizado, quantas vezes ele não repete a mesma coisa? Agora, outro campo muito importante, que é muito parecido com o atendimento personalizado, professores de ensino médio que dão a mesma aula para diversas turmas. Esse também tem que aproveitar isso o quanto antes. Nossa, ele vai otimizar o tempo dele, Ele hein? vai otimizar. Então, ele grava aquilo e aproveita para as próximas turmas. Então, ele grava uma vez só. Muitos já estão fazendo isso. Com o WhatsApp, ele tem que mandar um vídeo só, ele manda o vídeo para a turma. Então, essa mudança de paradigma que a pandemia trouxe tem ajudado nesse processo, né? Trouxe uma maturidade digital para os professores. E ele tem que aproveitar tudo isso, salvar e documentar para otimizar o tempo dele, para depois ele... E aí,
até um pensamento que me veio aqui, que vale fazer uma ressalva super importante, é que assim, parece que esse formato de gravar a aula e apresentar para o aluno, parece que você vai deixar a coisa mais fria. Parece que você vai entregar tudo frio e gravado, porque você já gravou. E é o contrário. É exatamente o contrário. Por quê? Quando você grava o seu conteúdo, imagina que você gravou, preparou isso, entrega para o seu aluno antes dele entrar para a sala de aula. Quando você estiver no ao vivo, você vai maximizar aquele tempo para interação. Você vai maximizar aquilo para o encontro. Né? Você diminui a exposição, porque isso ele pode ver com o vídeo. Sim. E durante a sala de aula ele vai tirar dúvidas, você vai poder entender o que ele não entendeu com o conteúdo que você fez. E aí vira um sistema que se retroalimenta. Então, assim, você fez um conteúdo, os seus alunos foram para a discussão. E tem um ponto que ficou escuro ali no processo. O que você vai fazer? Gravar de novo. Prepara, ou então na próxima aula grava melhor. Sim. Tira aquilo. E aí você vai ver que no outro momento eles vão ter outras dúvidas, aquelas dúvidas serão sanadas. Vai ficando cada vez melhor no processo. E você me faz lembrar do que a gente tanto vive, né? Que é o aprender a aprender, né? Que é contínuo. É contínuo, é processual, é o tempo todo, né? Então, essa dinâmica, por exemplo, do gravar e depois discutir e perceber que pode regravar melhor, e sempre pode regravar melhor, como que isso favorece o nosso crescimento dentro da nossa própria disciplina, né? Não, eu vejo isso, vivendo essa experiência, na nossa primeira turma, que eu estou acompanhando os professores, ensinando eles nessa jornada mesmo, né? De como transformar o produto, o conhecimento deles em um produto e como fazer de toda essa experiência em um aumento de renda real. E aí eu faço isso, então assim, eu gravo a aula e a gente vai para uma discussão depois. E aí eu percebo que teve algumas coisas que não ficaram claras com a própria pergunta que ele me faz. Então ele me faz uma pergunta, eu falo assim, eu devia ter abordado isso melhor. Eu vou lá, explico, respondo, obviamente, e vou lá e falo assim, então vou gravar essa aula de novo. Isto. Vou lá e gravar aula de novo e vou pro outro atendimento ali. No outro atendimento, aí eu fico vendo se ele vai ter aquela dúvida. Se ele não teve a dúvida, missão cumprida. É a retroalimentação que você citou, né? É a retroalimentação. E é prazeroso e é gostoso que a gente vai tendo aquela sensação de que a gente está cada vez melhor. Sim. Né? O quanto isso é bom. Sim. O quanto isso é bom. Então, professores, missão de agora para frente é assim: prepare o seu conteúdo para ser gravado. Prepare, né, o espaço, o seu ambiente no melhor possível. A roupa. Por que eu falo a roupa? Você tá com uma roupa que você fique à vontade para expor isso para outras pessoas depois. Não só para a turma. Não é um vídeo que vai durar um dia. Eu tenho que comprar roupa, não tem roupa. Não estou falando nada disso. Vá à vontade com a roupa que você tem. Assim, escolha uma roupa para você poder ficar à vontade com isso depois. Com a sua apresentação, com a sua imagem. À vontade bem, né? Ficar à vontade, ficar bem satisfeito, né? Com o resultado daquilo. Né? Exato. Então, meu cabelo, não sei o quê. Então, prepara antes, prepara. Pensa que você vai fazer algo que você vai utilizar depois. Simples assim. Não é para ser o melhor do mundo, não é para ter estúdio, não é para gastar com iluminado, não precisa gastar com nada. É aproveitar o que tem. Aproveitar, né, o que tem. Qual é o recurso que você tem? É com isso que você vai iniciar. Isso. Né? Isso. Porque assim, hoje, ao fazer isso, você não vai estar mudando em nada a sua rotina. Está dentro do que você já faz. O mais difícil você já faz. Então aproveita que logo na sequência vai ficar muito mais leve. E depois você consegue ter um resultado que é escala. E escala muda o jogo. Escala é que você vai conseguir realmente ganhar dinheiro. E a gente vai deixar para falar de escala em um outro momento. Mas eu quero dizer que a gente tem que começar a plantar as sementinhas. Então a gente vai plantando as sementinhas e daqui a um tempo nós estaremos colhendo novos frutos. Sim. Mas para ter a colheita tem que ter o plantio. E a hora de plantar agora é gravar sua aula. Vamos lá.
Já cansei de falar de gravar aula. Grave Ficou a sua aula. dica, então, né? Não, Exato. ficou a dica não, ficou uma ordem. Ele disse assim, ó, grave a Grave sua sua aula. aula. É isso. Tá ok? Ó, um super abraço. Tudo de bom. Te vejo no próximo vídeo, né? E até mais. Paz para você e lembre-se, grave a sua aula. Boa noite. Esse mesmo, eu passei todos os